Tia André está de volta para mais uma videoaula de português. Hoje, nessa semana, nós teremos duas videoaulas, tá? Essa é a primeira videoaula. Iremos fazer a correção da página 18 até 25. Número 1. Leia um trecho da matéria e responda as atividades a seguir. Aqui tem uma matéria, um trecho de uma matéria sobre timidez, é o que mais atrapalha a candidata a conseguir emprego. A. Sobre que tipo de pessoa trata o texto? Trata de pessoas tímidas. B. A que classe de palavras pertence o termo timidez na frase? A timidez é o que mais atrapalha conseguir uma vaga de emprego. Substantivo. C. De que palavra se origina o termo timidez? Se origina-se de tímido. D. Na frase, pessoas tímidas têm dificuldades em processo de contratação e em promoções de emprego. Como a palavra tímidas pode ser classificada? Ela pode ser classificada como adjetivo. Página 19, 2. Completem os espaços em branco com substantivos derivados dos adjetivos. A. O que é macio tem maciez, com Z no final. Vou dar as respostas. B. Limpidez. C. Sensatez. E D. Polidez. Tudo com Z no final. 3. Complete as frases a seguir com substantivos abstratos. A letra A. Gentileza, com Z também. B. Dureza. C. Beleza. E D. Leveza. Todas essas palavras com Z. Número 1, lá embaixo, observem as palavras e respondam às atividades a seguir. A. As letras S e Z nessas palavras representam o mesmo som? Sim, as letras S e Z representam o fonema Z. B. Comparem as palavras da primeira às da segunda coluna. Quais palavras derivadas apresentam a mesma letra que aparece nos respectivos vocábulos de origem? As palavras analisar e catalisar. Página 20, número 2, complete com S ou Z. Mesinha com S. Improvisar com S. Lisinho com S. Modernizar com Z. Eternizar com Z. Florzinha com Z. Infantilizar com Z. Casarão com S. Usar com S. 3. Que dica vocês dariam a um colega para ele aprender a usar as letras S e Z de acordo com o que observaram até aqui? Bom, a gente pode observar com clareza no exercício 2, que as palavras derivadas de vocábulos que contenham a letra Z na sílaba final da palavra primitiva são escritas com a letra S na última sílaba da palavra derivada. E se a palavra de origem não tiver a letra S na sílaba final, a palavra formada deverá ser escrita com Z na sílaba final. Página 21, 4. Escreva os adjetivos correspondentes às palavras a seguir de acordo com o modelo. A. Groenlandês, groenlandesa. A. B. Francesa. C. Inglesa. D. Norueguesa. E. Tailandesa. E F. Japonesa. Tudo com S. 5. Forme substantivo com ex ou exa a partir dos adjetivos a seguir. A. Beleza. B. Leveza. C. Rapidez. D. Fineza. E. Certeza. F. Tristeza. Com Z também. 6. Encontre no caça-palavras o que se pede. Característica daquilo que é estranho, estranheza. Circunstância daquilo que é escasso, escassez. Estado daquele que é inválido, invalidez. E estado daquele que é pobre, pobreza. Página 22, 7. Complete as lacunas com S ou Z. Blusinha com S. B. Cinzeiro com Z. C. Cafezinho com Z. D. Camiseta com S. E. Confusão com S. F. Pezinho com Z. Analise o logotipo da padaria a seguir, número 8. A palavra princesa foi escrita corretamente? Não. Explique. Porque a escrita ortográfica correta de princesa é com S, e não com Z. Na produção de texto do telejornal nós não iremos fazer, depois a tia Andréia vai conversar melhor a respeito disso.
Vamos agora para a página 26, que é o nosso lançamento. O lançamento dessa primeira videoaula vai ser da página 26 até 37. Notícias e cidadania. Agora você vai ler mais uma notícia para aperfeiçoar seus conhecimentos sobre esse gênero. Antes, porém, leia o título, de que a notícia tratará, o que você sabe sobre Fernando de Noronha. É lindo, né, Fer? Quer dizer, dizem, né? Porque de Andréia nunca foi. Onde está localizado? Por que um acontecimento nesse lugar virou tema de notícia? Então aqui a gente tem essa notícia: mutirões recolhem toneladas de lixo em Fernando de Noronha, né? O título, depois a gente tem o subtítulo, que é a proibição de plástico. Aqui vai falar, né, que Fernando de Noronha foi o primeiro lugar no Brasil a proibir o uso de itens de plásticos. E aqui vai ter todas as informações referente a essa notícia. Então vocês vão ler isso aqui com muita atenção. Na número 1 da página 27, em qual das fotos a seguir há um arquipélago? O que é um arquipélago? É um conjunto de ilhas aglomeradas em uma área. Então vocês vão marcar e vão responder essas questões aqui. Na número 2, sobre o texto que você leu, responda as atividades a seguir. A. Onde Fernando de Noronha está localizado e em que parte da notícia essa informação aparece? Qual estado que ele está localizado? E essa informação aparece aonde? Primeiro, segundo, terceiro parágrafo da notícia? B. Ao final da notícia, o repórter traz à tona a voz de pessoas favoráveis e contrárias à proibição de plásticos descartáveis em Fernando de Noronha. Qual é o argumento dos que são favoráveis a essa medida? Aqueles que são a favor da proibição do uso de plástico. E na letra C, o argumento dos que são contrários a essa medida, que não concordam com isso. Vocês vão observar no texto e copiar a resposta. Página 28. D. Observe o trecho a seguir. A empresa Universo, responsável pela limpeza do local, organizou a ação que recolheu cerca de 14 toneladas de resíduo, o que equivale aproximadamente ao peso de 2 elefantes de savana. O que é a pergunta aqui? O que significa a palavra destacada? A palavra destacada é resíduos. Se você não souber o que significa, é só procurar no dicionário. 3. Os principais elementos de notícias são títulos, lead, primeiro parágrafo e corpo. Alguns apresentam ainda subtítulos. Sobre a relação entre o texto lido e a composição que caracteriza o gênero notícia, responda as atividades a seguir. A. A informação dada no título da notícia está no presente, então é uma afirmativa. Que palavra comprova isso? O título é o seguinte, olha o título: mutirões recolhem toneladas de lixo em Fernando de Noronha. A palavra recolhe, que recolhe está no presente. B. O lead responde perguntas básicas que ajudam o leitor a entender o fato relatado. O que aconteceu, como, quando, com quem e onde. Releia o primeiro parágrafo da notícia e preencha o quadro a seguir. Vocês vão reler o primeiro parágrafo e vão escrever aqui o que, né, do que se fala, né, que é a grande quantidade de lixo, como, quando, quem e onde. Na página 29, vocês vão responder a letra C, a letra D. A letra D está dizendo assim: o subtítulo traz informações mais detalhadas com relação ao tema da notícia. Qual é o subtítulo que a notícia traz e quais informações são dadas em cada um dos parágrafos após ele? O subtítulo dessa notícia, né, que vocês leram, é proibição de plástico, tá? No primeiro parágrafo, após o subtítulo, vocês ficam sabendo que Fernando de Noronha foi o primeiro lugar no Brasil que proibiu o uso de plásticos, tá? Descartáveis. E no parágrafo seguinte há uma indicação do que pensam algumas pessoas que opinaram a respeito dessa proibição. A letra E e a letra F vocês também vão marcar. Embaixo, notícias são textos que têm o objetivo de informar o leitor sobre fatos recentes que acontecem no país e no mundo. São compostos normalmente por título, lead, corpo, subtítulos e imagens. Como falam de algo que já aconteceu, apresentam a maioria dos verbos no pretérito ou passado. Já o uso do verbo no presente no título é feito para atrair a atenção do leitor, causando-lhe a impressão de que os fatos acabaram de acontecer. Vamos marcar essa informação aí toda com marca-texto. Na
página 30, estudo da língua, concordância. Chuva derruba árvore de grande porte e bloqueia principal acesso a macacos. Segundo a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, nenhum imóvel ficou sem energia elétrica. Contudo, moradores de condomínios próximos relatam falta do serviço em São Sebastião das Águas Claras. Então, aqui vocês vão fazer a leitura desse texto, né? No caso dessa notícia aí que foi passada, e vocês vão responder a número 1 da página 31, tá? De acordo com essa notícia, e a número 2. A número 2, de acordo com a notícia, o leitor fica sabendo que 1. A chuva derrubou a árvore. 2. A árvore bloqueou o principal acesso a macacos. Como ficaria a frase 1 se o repórter usasse a palavra chuvas em vez de chuva? Reescreva a seguir. Aqui está no singular, a chuva derrubou a árvore. Quando eu vou colocar chuvas, né? Eu estou colocando a palavrinha no plural. Então, eu tenho que modificar o artigo, eu tenho que modificar o verbo. Então, fica assim. As chuvas derrubaram a árvore. Eu modifiquei o artigo, que é o a, e vou modificar também o verbo. Por quê? A palavrinha chuva eu passei para o plural, para que tenha concordância. B. Como ficaria a frase 2 se o repórter usasse a palavra árvores em vez de árvore? Ficaria a mesma coisa, né? Tenho que modificar o artigo, modificar o meu verbo. Então, ficaria: as árvores bloquearam o principal acesso a macacos. Na página 32, vocês vão responder a letra C. A letra D, quais mudanças vocês precisaram fazer em 1 e em 2 ao usarem chuvas e árvores no plural? Como a tia Andréia falou, foi preciso colocar o artigo a no plural, né? Estava a no singular, vocês passaram para as no plural. Também foi preciso substituir os verbos, né? Derrubou por derrubaram e bloqueou por bloquearam. É porque essas mudanças precisam ser feitas para garantir a concordância entre os substantivos e os verbos. A 3. Como ficaria o trecho? Moradores do condomínio Passárgada relataram ao Estado de Minas que estão sem luz. Se somente um morador tivesse feito esse relato, aí ficaria: um morador do condomínio Passárgada relatou ao Estado de Minas que está sem luz. 4. Quais mudanças vocês precisaram fazer para reescrever a frase da atividade anterior e por que essa mudança foi necessária? A gente substituiu os verbos, né? Relataram por relatou, estão por está, ok? E a mudança foi necessária porque o verbo deixou de referir a mais de um morador, passou a se referir a apenas um morador. Releia o trecho a seguir. A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil de Nova Lima e com o Corpo de Bombeiros. Porém, nenhum dos dois órgãos registrou a ocorrência. A que se refere a expressão nenhum dos dois órgãos nesse trecho? Nesse trecho que nós lemos, refere-se à Defesa Civil de Nova Lima e ao Corpo de Bombeiros. Na letra B, por que o repórter optou por usar essa expressão em vez de Defesa Civil de Nova Lima e o Corpo de Bombeiros novamente? O que nós aprendemos? Para evitar repetir as mesmas palavras. C circula entre os pronomes a seguir aquele que poderia ser usado para se referir à Defesa Civil de Nova Lima e Corpo de Bombeiro. Depois escreva sua resposta no espaço da frase a seguir. Aqui eu tenho os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vocês vão estar utilizando todos eles e vão verificar de acordo, né, com o verbo, que seria registraram, qual se encaixa melhor aqui, tá? D, destaquem a palavra da frase anterior que vocês observaram para escolher o pronome adequado. Nessa frase aqui, vocês vão ver, como a tia Andréia já falou, eu tenho que observar o quê? O verbo, né? Então, qual é a palavra que vocês vão sublinhar nessa frase? O verbo que vocês observaram para colocar o pronome adequado. Lá embaixo vocês vão marcar também com marca-texto. Os substantivos e os pronomes pessoais ligados a um verbo precisam concordar com ele, o que garante a concordância verbal e a coesão textual. Isso colabora para a compreensão do leitor. Exemplo: as pessoas não sabem economizar.
Elas querem gastar todo o dinheiro que ganham assim que ele cai na conta. Então, quando nós colocamos, né, na frase, né, as palavras corretas, escrevemos de maneira correta, o leitor ele tem uma facilidade, tá, para entender aquilo que nós escrevemos, tá bom? Então tem que ter a concordância, tem que ter uma coesão. Na página 34, vocês vão ler o trecho a seguir e responder a letra A e a letra B. Na número 7, escolha os pronomes adequados para completar as frases a seguir. Vocês vão completar com esses pronomes que estão aqui, tá bom? Na página 35, número 35, é produção de texto, que vai até a página 37. No momento, nós não iremos fazer essa produção. Nós vamos conversar, tá, na live, de que forma a gente vai estar fazendo isso ou não, tá? Depois a tia Andréia vai explicar melhor para vocês, tá bom? Então, aqui a tia Andréia está terminando a primeira videoaula de português. Nós teremos mais uma videoaula, tá bom? Façam com muita atenção, muita calma, anotem as dúvidas, não esqueçam, tá bom? Um beijo, tchau e até a próxima!